Nesse momento, rumo à capital federal, onde a oposição, o pessoal continua se articulando para manter o controle da CPI do CPMI, que fique claro, do INSS, que vai dar o que falar. E ontem, como demos aqui em primeiríssima mão, ao vivo no programa, no improviso, mas também no detalhe, a base governista sentiu o baque ao perder a presidência e a relatoria dessa comissão mista. E olha, parece que o governo não está nada feliz. E quem vai poder trazer as informações dos bastidores, ninguém melhor que o nosso repórter Igor Damasceno. Fala, Igor, a palavra é sua e traz aqui pra gente o raio-x. Bom dia. Olá, Marinho, bom dia para você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning, na nossa programação ao vivo na Jovem Pan. Pois é, aqui no Palácio do Planalto, segundo interlocutores, não foi apenas a base governista que foi surpreendida por esse resultado da escolha da presidência da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. O próprio governo federal também recebeu com surpresa a escolha desse parlamentar como presidente da CPI mista que vai investigar a fraude no INSS. E por que a surpresa? Porque já estava tudo combinado, tudo certo, de que quem iria assumir a presidência da comissão era o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Ele que é um pouco mais próximo do Palácio do Planalto e tem uma certa proximidade com o presidente Lula, então a escolha dele já era dada como certa. No entanto, a escolha foi outra, porque parlamentares da oposição ficaram até às 3 horas da manhã de quarta-feira, articulando, contando voto por voto, tentando articular, se preparar politicamente para escolher, então, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. E assim foi feito. O resultado final foi 17 votos para o parlamentar escolhido pela oposição e 14 votos para Omar Aziz. Ou seja, uma primeira derrota para o governo federal nesse primeiro dia de CPMI. Quem escolhe o relator é o presidente e Carlos Viana escolheu alguém mais ligado à oposição ao governo do que à base aliada, ou seja, mais uma derrota, tanto da presidência quanto da relatoria. Ontem, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, fez o meia-culpa, disse que ele é responsável pela articulação e que subestimou o poder de articulação dos opositores. Vamos ouvir. Houve de todos nós, o time entrou com salto alto, subestimou o adversário teve capacidade de se articular, exerceu maioria, elegeu o presidente, que inclusive é um presidente da base de apoio ao governo. E, em decorrência, foi designado um relator. O relator, pelas declarações públicas deles, acho que ele já chega na CPMI com posição manifesta. Bom, então, o senador Randolfo Rodrigues fez o meia-culpa, houve sim uma falha na articulação e acabou subestimando a oposição. Mas os nossos interlocutores aqui no Palácio do Planalto dizem também que o governo federal atribui essa derrota por uma certa trairagem. A palavra foi essa, trairagem, rasteira do União Brasil. Isso porque nessa reunião que foi feita durante a madrugada, o presidente do União, Antônio Rueda, também ajudou na articulação para a escolha de Carlos Viana. União Brasil, que tem 3 ministérios no governo federal, oficialmente é um partido da base, mas é um partido que está rachado. Tanto é que o União Brasil se juntou com o Partido Progressista para fazer uma federação, uma super federação, que já declarou ser oposição ao governo federal. Então, o governo entendeu que o União Brasil passou uma rasteira no governo ao, então, apoiar a escolha de Carlos Viana e articular os votos durante a madrugada. Agora, segundo o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, é se juntar, porque a base aliada ainda tem maioria de votos nessa comissão, e então fazer frente, evitar a politização da CPI mista sobre a fraude do INSS. Voltamos ao estúdio. É isso aí, Igor. Obrigado pela presença, obrigado pelas informações. A gente segue adiante aqui no Morning Show. Mano, a palavra é sua, porque de fato foi uma grande lambança, né? É uma lambança, mas foi um catagatame ali, um ipom legislativo aí dado pelas articulações. Bastidor que eu recebi, que talvez quem teria comandado isso nos bastidores foi ninguém mais, ninguém menos que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que estaria muito contrariado com certos compromissos firmados com o atual presidente e seu sucessor, Hugo Mota, mas que vem rompendo com ele sucessivamente
e não mostrando tanto compromisso. Portanto, ele falou, ah, é? Quer ver? Quer ver que fui eu que te criei, o feitiço virando contra o feiticeiro. Esse é um ponto muito importante, Marinho, porque o governo tinha apalavrado diretamente com os presidentes das casas, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E eles não foram capazes, na prática, de entregar ao governo aquilo que tinham prometido. Então, além de um enfraquecimento do governo, essa grande reviravolta que a oposição conseguiu articular é também uma grande derrota para os presidentes das casas, que ficam, portanto, enfraquecidos e passam a ter futuramente menos poder de barganha nas suas negociações. O que aconteceu foi uma demonstração do Centrão, especialmente da nova Federação União Progressista, que, aliás, é a federação a que pertence o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, de que vão feder muito mais alto qualquer tipo de apoio. Vale lembrar que, apesar do discurso oposicionista, essa federação mantém 4 ministérios no governo Lula. Então, consegue ficar com um pé em cada canoa, sempre usando esse tipo de artifício dentro do Congresso Nacional como um modo de elevar o seu preço e, no fim das contas, conseguir mais das moedas de troca que desejam, que são sempre, no fim das contas, cargos e, sobretudo, recursos para as suas bases, o que, no fim das contas, turbina a sua estratégia eleitoral para a manutenção do grande poder político na próxima legislatura. E a propaganda oficial do governo talvez será contraposta ali com a realidade das filas, fraudes e rombos que vão acontecendo. E talvez surgiu uma esperança, né, Elias Tavares, para concluir, de que finalmente os nossos velhinhos, os nossos idosos possam, e todos aqueles que bateram a carteira deles sucessivamente, possam ter um encontro implacável com a justiça, né? Todo crime é bárbaro, Marinho. Agora, quando atenta contra a história de uma pessoa, que é o caso dos aposentados, é ainda pior. Agora, falando sobre o ponto de vista só institucionalmente falando sobre a CPI, eu entendo que o correto é justamente ficar na mão da oposição. Até porque, se a gente for olhar, né, está no epicentro dessa discussão, justamente, né, a esquerda, ou seja, o governo, e também o próprio Centrão. Agora, vamos ver se isso só não foi um gesto, né, do Lira ali para a oposição, ou se de fato vai ser feita uma CPI de forma séria, porque resposta tem que ser dado para esse escândalo, essa barbárie que foi feito no caso do INSS, né? É brincadeira. Agora, eu queria trazer aqui, Mano Ferreira também, se você puder complementar. Teve questão do voto impresso voltando à tona também? A verdade, Marinho, ontem na CCJ, a principal comissão de Constituição e Justiça, houve a aprovação do novo Código Eleitoral, que tem 3 pontos polêmicos. O primeiro sendo a questão do voto impresso, que em outras circunstâncias já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas há também outros 2 elementos, que são uma mudança na regra de cotas femininas, que teria a manutenção de 30% nas candidaturas, mas uma imposição de 20% na eleição de representantes para o Legislativo, que é uma medida extremamente polêmica, porque mudaria o modo de contabilizar e, para muita gente, inclusive, muda o desejo do eleitor, né? Gera uma distorção dentro da regra e, ainda por cima, tem uma terceira mudança, que é na lei da ficha limpa, Marinho, porque hoje a lei da ficha limpa prevê a punição de inelegibilidade de um condenado por corrupção ou por qualquer outro crime 8 anos após o cumprimento do crime. E a mudança prevista nessa regra faria com que essa contagem de 8 anos começasse a valer a partir da sentença, do julgamento, que na prática faria com que os corruptos condenados em segunda instância e impedidos de concorrer pela lei da ficha limpa pudessem voltar ao jogo muito mais rápido, favorecendo aí aqueles que têm problemas com a justiça de todos os lados do espectro político. Mas se tem muita gente com problema com a justiça de todos os lados do espectro político,